Olá, desenhistas, aqui é o Hanna do site fundamentosdodesenho.com e hoje nós vamos falar sobre mais uma das notas sobre desenho dos alunos de Fred Fixler. Essa será a nota número 4 e enquanto eu converso eu vou deixar passando aí para vocês um time-lapse de um desenho que eu fiz em tempo real. É uma das aulas para o meu curso online sobre como desenhar cabeças, só que esse, apesar de ser o mesmo tema, é um curso diferente do curso em português. Todas as aulas foram regravadas e esse é o curso em inglês, tá? Então eu tenho o link para o curso em português e para o curso em inglês aí na descrição do vídeo e vocês vão ter a oportunidade de me ver falando com um sotaque horroroso. Então vamos lá. Essa nota é You must learn to see, not so much learn to draw. Você precisa aprender a enxergar e não tanto aprender a desenhar. Então, olha que curioso. Já é a segunda vez que eu falo para vocês que vocês não têm que aprender a desenhar. No outro vídeo, que está aí no canal do YouTube, eu falei que você não devia tentar aprender a desenhar, você deveria se tornar um praticante de desenho. E agora, nesse vídeo, eu estou ecoando as vozes do nosso mestre Fixler e falando que você não precisa aprender a desenhar, não tanto assim, né? Mas sua preocupação tem que ser aprender a ver. Isso quer dizer tanta coisa. Tem muita gente que fala que o importante em desenhar é enxergar, né? Aprender a enxergar. Mas muitas vezes essa análise fica superficial. A gente só fala sobre proporções, por exemplo. Você tem que aprender a enxergar, e aí fala proporção da altura, proporção da largura, e acaba ficando pouco. Tem muito mais sobre isso que a gente tem que analisar, né? Então, uma das coisas que a gente tem que aprender a enxergar é o simples, o todo. Então eu tenho nesse desenho que eu estou fazendo, por exemplo, uma referência cheia de complexidades, é um ser humano super bem feito, realista pra caramba, olha lá. E como que ele é nesse momento que eu comecei o desenho? Ele é uma versão extremamente simplificada do que está lá. Você tem que aprender a enxergar essa versão simplificada antes de fazer o que eu estou fazendo agora, que é começar a colocar complexidade em cima do simples. Então, uma das coisas mais difíceis para o iniciante é cancelar aquele tanto de informação que existe na frente dele, não importa se está trabalhando a partir de um Master Study ou de uma foto ou do natural, e passar a simplificar a informação, a transformá-la nos seus elementos mais diretos, mais simples, enxergar o todo em vez de enxergar os detalhes, enxergar a floresta em vez de enxergar a árvore, enxergar a árvore em vez de enxergar as flores, as folhas, e por aí vai. Outra coisa que vocês precisam aprender a enxergar é o tridimensional, que a gente abordou no outro curso, no outro vídeo sobre as notas de desenho. Então é necessário aprender a enxergar o plano e como a luz age sobre o plano, mas também é necessário aprender a ver o bidimensional. Então olha só, já são dois assuntos complexos. O bidimensional, que se trata dos padrões, das áreas, dos shapes, os pedaços de luz e sombra, o que a sombra e a luz fez no plano tridimensional tem que ser traduzido por uma informação 2D, uma informação bidimensional que possa ser colocada no seu papel. Então você tem que olhar para o que está na sua frente, que é 3D, que é luz e sombra, que é algo tátil, de verdade, e conseguir transformar ele. Você tem que enxergar ao olhar para ele essa informação bidimensional. Então, são essas coisas que eu estou falando, você não vai fazer de uma hora para outra. Não é quero aprender a desenhar e pum, aprende tudo isso. Não, é um caminho longo, é um caminho agradável, mas é um caminho longo e você tem que saber que você entrou nele e ele vai levar um tempo para ser percorrido, para você entender, né? Mais uma coisa legal que os desenhistas precisam aprender a ver, né? É necessário ver duas coisas: a referência
e também é necessário ver o seu desenho. Então você pode estar com o seu foco totalmente na referência e perder o foco do seu desenho. Você pode ter um foco completamente em fazer alguma coisa parecer um nariz ou alguma coisa parecer um olho, e na hora que for olhar para o seu desenho, as linhas estão feias, não há ritmo, são linhas cabeludas, quebradas, as marcas não têm uma qualidade, o rabisco é horroroso, sabe? Deixa ruído. O que você quer fazer no papel num sentido de design, no sentido de projeto, no sentido de entender que você, ao desenhar, está organizando informações no papel ou na tela para que você possa comunicar algo para outra pessoa que está do outro lado. Seja esse algo alguma coisa factível, como uma barba, ou seja uma sensação, né, uma coisa mais de emoção. Então tem espaços em que o ruído e a linha ruidosa, bagunçada, cheia de texturas, ela vai ter sua função, mas tem lugares que não, e você precisa então adquirir uma habilidade manual para controlar o seu material, mas principalmente você precisa adquirir uma habilidade mental, uma capacidade de olhar e perceber quais são as qualidades abstratas das marcas que você faz. Então você desenha duas coisas. Você desenha a coisa que você está desenhando e você desenha o seu desenho. Você pinta a coisa que você está pintando, mas você pinta a sua pintura. Então você tem que tomar cuidado com o que a sua pincelada está fazendo, como você organiza. Então esse é um pensamento super abstrato que tem relação com aquele assunto do 2D. É uma coisa a mais, é a qualidade visual do desenho em si e não da coisa que está sendo representada. Então é muito importante, tem aquela pintura famosa, isso não é um cachimbo, que é uma sacada legal assim que o cara teve, porque realmente ele estava só esfregando na cara o que todo pintor sempre soube, todo bom pintor. A pintura é a pintura, o que está sendo representado é o que está sendo representado, e a pintura ao mesmo tempo representa, mas tem uma qualidade abstrata em si, tá? Então isso é muito poderoso. Chegando aqui num lado bem prático, de completar o seu desenho, você precisa conseguir separar e organizar num design rico as áreas de claro e escuro do seu desenho. Então você tem que separar essas duas famílias se você deseja dar a sensação de forma para as coisas que você está desenhando, tá? E ao fazer isso, você de certa forma está enxergando uma coisa muito importante, que são os contrastes. Então vamos falar sobre os contrastes, esse contraste do claro e escuro é um contraste de valores e ele é essencial para representar a forma, mas você tem que ser capaz de enxergar centenas de outros contrastes. Você tem que enxergar contrastes de linhas retas contra as linhas curvas. Você tem que enxergar contrastes de ângulos agudos contra ângulos abertos, apertadinhos, retos. Você tem que enxergar contrastes de bordas duras contra bordas suaves. Um desenho feito só com bordas duras, ele vai passar uma ideia. E talvez isso possa ser algo explorado de forma positiva, como em vários tipos de cartoons, mas também pode ser explorado de forma negativa. Tem que saber o que você está fazendo. Então, para isso, você tem que estar ciente de que bordas elas comunicam algo, elas comunicam forma, elas comunicam atmosfera. E então você tem que conseguir enxergar o valor delas, enxergar as escalas de bordas para você poder aplicá-las. Você precisa de contrastes de temperatura quando você está trabalhando com cor. Então é muito importante que se enxergue os contrastes todos no seu desenho. Isso tudo para fechar essa ideia de que a gente não tem que, ao desenhar, você não está só aprendendo a desenhar. Eu não entendo mais o que isso quer dizer, aprender a desenhar. Eu não considero que eu aprendi
entendeu? Eu não considero que os meus alunos aprenderam, porque não é algo que se termina, né? Se você aprendeu, terminou. Eu estou aprendendo. Essa é a ideia, tá? E para isso, então, você tem que estar atento que o estar aprendendo se refere a uma atitude mental. E essa atitude mental está intimamente ligado ao nosso sentido mais utilizado nas artes visuais, que é justamente a visão. Então, por favor, comece desenhando ou não desenhando, comece a enxergar. Passe bastante tempo olhando, observe cuidadosamente, seja atento. Quando você estiver parado num lugar olhando para um objeto, tente visualizar aquele objeto como um desenho e não como o objeto que está na sua frente. Tente visualizar como seria uma pintura sua daquele objeto, quais as características gráficas e visuais que ele teria, quais as características pictóricas que ele teria. Faça squint. Quais são as bordas que você suavizaria? Quais são as bordas que você endureceria? Quais são os shapes de luz e sombra que você poderia unificar? Tanto os shapes de sombras que você, em vez de separá-los todos com compartimentos, você transformasse em um único shape com um design rico. E quais são os shapes da luz que você poderia reorganizar e unificar, simplificando o seu desenho. Então é um exercício muito rico e que vai levar a vida toda de prática profunda, que é a habilidade de ver. E ver o desenho num nível muito além do que qualquer outra pessoa que não é desenhista pode imaginar. Ver o mundo e ver o desenho nesse nível vai ser uma experiência muito agradável para você e eu tenho certeza que vai te trazer muito prazer na sua busca como desenhista. Beleza, galera? Muito obrigado. Espero que estejam gostando da série. Até a próxima.